Meu amigo e minha amiga, olha só, segundo o INSS, né, alguns dados que foram levantados aí, chegou a 3 milhões de segurados à espera de algum benefício do INSS, né? Nesse total, cerca de metade, né, 1,5 milhão aí, eram pedidos de reconsideração de decisões, né, que estão na justiça, né? São benefícios que foram negados pelo INSS e os segurados tentando reverter essa situação, né? Um dos principais motivos que fazem com que os pedidos sejam negados pelo INSS são erros cadastrais, que nós sempre alertamos, né? Na hora de preencher dados, por exemplo, de alguma solicitação, uma ausência ou clareza, né? Por exemplo, de um documento que está faltando, uma informação. O INSS é chato com relação a isso, tá, pessoal? Ele exige muito do segurado, ele não gosta de ser exigido, mas ele exige muito, tá? Agora, até o momento, né? Nós estamos aí no início, né, de um pente fino, as convocações já estão sendo enviadas, diz que vai começar agora pelo auxílio doença, né, depois na sequência o BPC e o seguro defeso. Então é aquele negócio, né, quanto mais adiantado você estiver, quanto mais prevenido, né, com relação à documentação, a todos os detalhes, né, que podem prejudicar, por exemplo, no momento aí de uma perícia, melhor, tá? Agora, é aquilo, né? Nós, quando somos prejudicados dentro do INSS, você vai tentar lá, por exemplo, os recursos dentro do INSS, que de uma forma, se fosse resolvido dentro da própria instituição, seria muito melhor para o segurado. Por quê? Porque é mais rápido, né? Você, por exemplo, entra na junta de recursos, tem uma resposta rápida. O problema é que o perito do INSS é um médico, funcionário público do INSS. Aí você entra na junta de recursos que vai julgar, por exemplo, uma decisão de indeferimento do perito, são os amigos do perito que também são funcionários públicos do INSS, que vão julgar a causa. Quer dizer, a credibilidade fica muito difícil. E como vocês viram, o acúmulo, né, que houve aí, por exemplo, em pedidos de benefício, eles estão tentando diminuir isso através do Ateste Med. Só que o que acontece? Eles estão tentando diminuir, mas está tendo muita reclamação também com relação à inteligência artificial, porque se faz uma varredura na documentação, mas muitos benefícios continuam sendo negados de forma injusta. E o que acontece? Todo segurado que se sente prejudicado corre para a justiça. E nesse caso, o que acontece? A justiça também fica encalhada de tantos processos, porque por mais que esteja digitalizado, por exemplo, processos de incapacidade, o juiz ele tem que nomear algum perito, né, de sua confiança que não tenha vínculos, né, com o INSS. Isso já é uma grande coisa, já dá credibilidade no caso, por exemplo, da perícia, apesar que tem muita gente reclamando, dizendo que os peritos judiciais também parece que estão macumunados com o INSS, né? Então fica difícil, né? A velocidade das respostas atrapalha muito a vida, tanto da instituição como do segurado, né? Outras questões que geram muitos pedidos, por exemplo, na justiça, são erros de análise, né, de funcionários do INSS, para além dos erros de preenchimento, né, com os prazos de concessão. A análise não é feita rápida, ela não tem um detalhamento, ela não tem clareza, e ela pode levar um tempo muito maior. Um dos motivos tipo do erro, por exemplo, que está ultrapassando o prazo, o que a justiça tenta fazer? Ela tenta estimular multas diárias, né? Ela vai estipular uma multa diária para o INSS, no caso de um atraso injustificado, aí no momento de definir se concede ou não um benefício. Nós tivemos um aposentado aí que pediu para o INSS, a aposentadoria foi negada, ele recorreu à justiça, se passou 2 anos, né, o processo, ele ganhou a ação, o INSS já tem 30 dias, né, para implantar, no caso, quando a decisão é favorável para o segurado. Se passou mais 24 meses, mais 2 anos e pouco, e essa aposentadoria não tinha sido ainda implantada. E esse segurado, ele demorou até muito para ir reclamar por que não tinha sido implantada. Bom, chegou na justiça, nas esferas judiciais superiores. O INSS foi obrigado a implantar, mas o engraçado de tudo é que eles ainda queriam justificar, né, por que eles não implantaram o benefício num período de 2 anos. Olha só como é que está a coisa, tá? O prazo, por exemplo, para analisar um requerimento, o INSS, ele tem prazos diferentes, e esses prazos não foi assim à toa.
foi um acordo que foi feito entre a Justiça, né, o Ministério Público Federal e o INSS. O BPC e aposentadorias comuns, né, de contribuição, idade, elas são 90 dias. Já a aposentadoria por invalidez e o auxílio doença, 45 dias. O auxílio acidente, 60 dias, junto com a pensão por morte, tá? Então, esses prazos já são definidos na Justiça, porque já houve muita discussão. Mas o segurado ele não consegue, de maneira alguma, muitas vezes, fazer com que esses prazos sejam cumpridos. Vocês viram, nem decisão judicial, praticamente o INSS está cumprindo, né? Bom, o tempo que uma pessoa vai receber, por exemplo, também um benefício de incapacidade é outra coisa que deixa muitas dúvidas. Por exemplo, o auxílio doença, né? Não tem limite de vezes que você, por exemplo, pode renovar esse benefício hoje, né? Através do ateste médico, que dura por 30 dias, e você pode ir renovando a cada 30 dias esse benefício, né? Só que você tem que pedir 15 dias antes do vencimento, tá? E o tempo que você tem para receber o benefício é o tempo que demora a sua lesão. Se caso o perito chegar no momento de ser feita uma perícia presencial e o perito constatar ali que a lesão ela teve um agravamento ou que ela deixou de ser temporária para algo permanente, ele tem que te aposentar por invalidez. Mas apesar que eles não fazem isso, né? O que eles fazem? Eles mandam a pessoa para reabilitação profissional, que também está completamente desestruturada, né? E ali fica, né? Nós temos casos que foi a própria Justiça que encaminhou segurados, né, de auxílio doença, aposentados por invalidez, que recebem benefícios, ganham na Justiça, para a reabilitação profissional. Houve a chamada, por exemplo, da assistente social, que é feita uma avaliação, e essa assistente social mandou esses segurados aguardarem, né? Muitos foram encaminhados para a perícia de reabilitação, mas outros mandou aguardar. Tem gente que já está 4 anos aguardando. E tem muita gente que me pergunta aqui, né, que está desesperado. Meu Deus, o que pode acontecer? Pessoal, o INSS ele não pode cessar o benefício que está na reabilitação profissional, e muito menos o pagamento, tá? Ali, só sai dali, por exemplo, quem está de auxílio doença, está na reabilitação, ele sai dali preparado para uma nova função ou aposentado por invalidez. Não tem como sair. Ah, mas e o aposentado por invalidez? O aposentado por invalidez, ele nem deveria estar ali. Mas já que ele foi encaminhado, ele vai passar um tempo ali, vai sair da reabilitação e continuar recebendo o seu benefício de aposentadoria por invalidez, né? Porque se ele já foi aposentado por invalidez, é porque ele não poderia exercer a sua função, nenhuma outra, e muito menos ser reabilitado. Então, olha lá, isso está escrito no papel, mas na prática funciona diferente. O próprio INSS diz que aposenta por invalidez por não poder ser reabilitado e encaminha para a reabilitação. Quer dizer, o que se escreve é uma coisa e o que se faz na prática é outra, tá? Então é difícil, tá? É muito difícil hoje em dia a situação que nós estamos passando. Hoje, por exemplo, você pode também pedir, né, o auxílio doença através dos Correios. Eles estão tentando fazer de uma maneira para acelerar, mas o próprio presidente do INSS, aí, o ministro, né, também, diz que não tem como acabar com as filas porque tem pedidos todos os dias. Ué, será que ele descobriu a roda também? É claro que tem pedidos todo dia. Existem trabalhadores segurados que se acidentam todo dia, que contraem doença todo dia. As pessoas não vão no INSS porque é um parque de diversão, porque estão a fim de sorrir, de ser feliz. A pessoa está ali, muitas vezes, revoltada e não vê a hora de voltar para o trabalho. Por quê? Porque é muita humilhação. E olha lá, está ali não é de graça. Porque para você ter direito a um benefício do INSS, você tem que pagar. Você paga contribuições mensais. Se você não tem carência, né, que nós sempre falamos, tirando aquelas doenças, né, que são conhecidas, que são isentas de carência, mas se você tiver um outro problema e você não tiver os 12 meses de carência, você não consegue o benefício. Então, a qualidade de segurado, se você não estiver contribuindo com o INSS no momento que você sofreu um acidente ou que você ficou doente, você também não tem direito. São requisitos básicos que o INSS exige para que você tenha direito ao benefício. Você tem que ter contribuições no INSS por um período para você poder receber. Então, não é nada de graça. Ninguém procura o INSS a título de diversão ou porque é uma colônia de férias onde todo mundo vive feliz, tá? Muita gente, é o que eu falei, as humilhações são tantas que as pessoas preferem muitas vezes
saírem, né? Muitos chegam a ter alta e nem pedem uma renovação do benefício. Por quê? Porque está tão cansado de passar por humilhação, perder noites de sono, porque a pessoa se sente insegura, que ela prefere voltar a trabalhar, mesmo ainda incapacitado, né? Prefere voltar a trabalhar, abrir mão de receber um benefício para parar com as humilhações. Com relação às doenças, né, que vocês ouviram eu falar que são isentas de carência, se vocês tiverem dúvida, nós temos vídeo aqui no canal que eu falo o assunto, o conteúdo ele é específico com relação a essas doenças, tá, pessoal? Quando você chega na perícia médica e você é portador de uma doença dessa, ela não dá garantia também que você vai receber o benefício. Eu já expliquei isso. O INSS ele não olha para o segurado a doença que ele tem. O perito ele até sabe que você tem a doença, mas ele vai julgar a incapacidade, né? No nosso olhar, né, o INSS deveria julgar o quê? A pessoa está doente, ela precisa se recuperar, ela precisa de um tempo para poder se recuperar. O INSS não olha assim. O INSS ela está doente, mas qual que é a incapacidade que está causando? Ah, ela não está podendo andar, ela está com dificuldade de se locomover, não tem condições de pegar um ônibus, um metrô, ela não consegue fazer os seus afazeres domésticos, né? Está difícil. Aí, nesse caso, o INSS, você comprovando esse tipo de incapacidade, ele concede o benefício, mas a doença não garante, tá? A chance de você ganhar um processo na justiça, né? Bom, muita gente pensa que apesar... o benefício foi negado pelo perito lá no INSS, corre na justiça, que na justiça é garantido. Não é não, pessoal. De 35% a 36%, em média, né, dos processos que entram na justiça contra o INSS, que são favoráveis aí ao segurado, né? A maioria desses processos é o INSS que ganha, tá? E outro, o processo judicial é aquilo, né? Pode demorar aí de 18 a 24 meses ou até mais, dependendo da complexibilidade, né, que pode acontecer dentro do processo. De repente o juiz, por exemplo, ele elege um perito para avaliar você e ele não fica satisfeito com aquele resultado, ou os elementos que foram anexados nos autos, né, que seria toda a documentação que você apresentou, diz uma coisa e o perito está dizendo algo totalmente diferente. O que o juiz faz numa situação dessa? Ele chama um outro perito para ter uma segunda opinião de perícia. Pode acontecer. O juiz ele não está ali amarrado, que tem que ser um perito, ele não está nem amarrado ao laudo do perito, porque muitas vezes o laudo pode ser desfavorável desse perito judicial, dizendo que você não está incapacitado, mas a documentação que você apresentou, ela é tão robusta, ela é tão cheia de elementos, que o juiz acaba deixando de lado o parecer do perito judicial e acaba lhe concedendo o benefício pela documentação. Então olha como é importante quando nós falamos de documentação, tá? Ela praticamente aí é 60%, 70% que pode garantir você ter os seus direitos validados, tá? Tanto no INSS como na justiça. Então, é importante você prestar bastante atenção em todos os nossos conteúdos aqui no canal. Faça uma pesquisa, assista um vídeo, você não está perdendo tempo, você está ganhando conhecimento. E esse conhecimento vai chegar um momento que você vai precisar para utilizar dentro do INSS, para você saber caminhos, soluções, o que você deve fazer. E a gente passa tudo isso aqui nos vídeos, tá? Então você, meu amigo e minha amiga, que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. Aproveite todos os nossos conteúdos. Se gostaram do vídeo, dá um like, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você ser sempre beneficiado, receber todos os dias nossos novos conteúdos aí em primeira mão. Pode ser uma informação tão importante que você está aguardando para solucionar aquele problema que está te tirando o sono no INSS, tá? E a gente está aqui para ajudar, tá? Meu amigo e minha amiga, muitos que me acompanham desde o início do canal aqui, eu não deixo de agradecer, né, o incentivo, a ajuda, a interação. Vocês fazem parte de tudo isso. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, com paz, saúde, prosperidade, alegria, amor, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.